Galerinha do YouTube, estou aqui com muita alegria, eu mais uma vez, Edson Ponciano. Então, neste momento, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, essa é a primeira parte da lição número 3, esse estudo sobre a natureza dos demônios. Eu estarei dividindo ela em 4 vídeos, né? Que é esse tema aqui, a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Vamos aprender um pouco sobre essas criaturas espirituais. Vamos lá. Abra suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, onde está escrito: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Verdade prática: os demônios são anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu maioral Satanás. Então aqui já sabemos que os demônios têm como seu maioral o Lúcifer, Satanás. Então Satanás é o chefe dos demônios, ele é o maioral dos demônios, né? Vamos lá para a leitura bíblica em classe, que está escrito o seguinte, no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 7 ao versículo 10, diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz no céu, que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do céu, Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos e derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Bom, aqui aprendemos que Satanás, ele se precipitou no céu e ele enganou a terça parte dos anjos. Esses anjos foram expulsos do céu juntamente com Lúcifer. E hoje, Lúcifer, juntamente com esse exército de demônios, eles vivem a enganar a humanidade aqui na terra. Então, mais uma vez, aqui vemos que precisamos estar alerta, que precisamos estar vigilantes, porque o demônio, juntamente com Lúcifer, está à espreita, está enganando a humanidade, e precisamos estar alerta e não acreditar em tudo, e ter o discernimento espiritual para não ser enganado pelos demônios e pelo seu chefe Lúcifer, né? Eles trazem vários ensinamentos aqui na terra, e existem muitas pessoas que estão acreditando, né, nos seus enganos. Então estejam alerta. O inimigo, ele se veste de luz para fazer as pessoas pensar que ele é do bem, que ele é de Deus, mas não é. Muitas das vezes ele vem e ele parece ser bom. Ele vem como uma pessoa boa, maravilhosa, mas não é. Então você precisa ter o discernimento do Espírito Santo para não ser enganado. Esteja sempre ligado às Escrituras, ligado com a palavra de Deus, para não ser enganado por Lúcifer e seus demônios. Estejam atentos, vigilantes, né? Introdução. A demonologia é uma parte da angiologia, a doutrina dos anjos, porque tanto demônios quanto anjos são criaturas espirituais e invisíveis.
A presente lição pretende mostrar a origem, a natureza e os objetivos dos demônios e do seu maioral. Tópico 1. Origem dos demônios. Os anjos caídos e os demônios. Vamos lá. Eles são os restantes dos anjos que seguiam Satanás após a sua rebelião contra Deus. A tradição judaica antiga descreve essa queda de maneira mais ampla na literatura apocalíptica do período interbíblico, como os oráculos sibilinos e os livros de Enoque. Tópico 2. A expulsão do querubim ungido, que é o próprio Lúcifer. A Bíblia diz que Satanás é o maioral dos demônios. No princípio, Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, o qual era o selo da simetria. Ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Com sua queda, saíram com ele os anjos que aderiram à rebelião. E uma parte deles continua em prisão. Apesar de a Bíblia não fornecer detalhes sobre os demônios, essas passagens bíblicas podem apontar a sua origem. A passagem bíblica que aponta a origem dos demônios se encontra no livro de Mateus 12, versículo 24, capítulo 25 de Mateus, e versículo 41, Ezequiel 28, versículo 12 ao versículo 15, Isaías 14, versículo 12 ao versículo 15, e 2 Pedro, versículo 2, ou seja, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, Judas, capítulo 6, tá bom? Vamos lá. Tópico de número 3 da lição 1, diz assim, ou seja, subtópico de número 3 do tópico 1, que fala o seguinte: os demônios na cultura pagã. Vamos lá. Os termos gregos traduzidos por demônio no Novo Testamento são daimonium, ou seja, demônio, um deus, uma divindade, para designar os deuses pagãos. E daimon, um espírito mau, demônio. Os demônios foram posteriormente concebidos como seres espirituais intermediários, bons ou maus, ou seja, os anjos e os espíritos malignos. A natureza inconsequente desses espíritos os associa com o mal, com toda a maldade do mundo. Então, daimon quer dizer espírito mal, né? Ou seja, espírito demoníaco ou demônios, e assim sucessivamente. Esta palavra daimon é relacionada com os espíritos das trevas, né? Os espíritos demoníacos. E existe também os espíritos bons, que está relacionado com o exército do Senhor, né? Os espíritos bons são os anjos de Deus, e assim sucessivamente. Então está aqui a primeira parte da lição número 3, né? Eu irei fazer agora a segunda parte da lição número 3, para você ter um conhecimento um pouco a mais. Eu estou fazendo um vídeo curto porque é cansativo esse vídeo muito longo, né? Desde já, para finalizar aqui, né, essa primeira parte da lição 3, muito obrigado, compartilhe o vídeo e estou te esperando na próxima parte desta lição, tá bom?